antes de você explicar para a gente, que a gente tem uma pergunta, né, para você explicar o que é a tal cultura clássica, mas eu gostaria que você fizesse uma análise desse vídeo aqui com a gente. Yeah. Um salve ao apóstolo Paulo. Um salve aos patriarcas. 25% dos cristãos são gregos. E os outros 75% também são gregos. Ficar bombado sem ser soldado, coisa de grego. Estudar matemática sem aplicação prática, coisa de grego. Ao rei odiar e querer votar, coisa de grego. Não respeitar os governos, coisa de grego. O Septuaginta foi escrito em grego. O Novo Testamento é tudo texto grego. Concílio ecumênico é coisa de grego. Sacra teologia, não há nada mais grego. Jesus gregão. Jesus gregão. Um salve São Tomás de Aquino. Muito bem. É um grande Uma clássico. salva de palmas, né? Pro Master nosso aí, que ele fez a letra. Christian, ele que fez a letra dessa música aqui, cara. Ele que fez essa letra aqui. Deitado, acordo com uma mensagem assim, já tem a letra do coisa assim, eu digo, não, mas eu faço. Vamos lá. Não, mas muito bom esse negócio de Jesus gregão, né, cara? Porque a galera, toda vez que alguém chega com esse papo de apropriação cultural, eu digo, meu irmão, é tudo grego, cara. Tá tudo certo. Exatamente. Não, bom, qual é o princípio disso tudo, né? É uma coisa bem ousada, assim, que eu comecei a ensinar por aí, como se fosse uma verdade muito antiga, né? Mas, senão as pessoas não se convencem. Se tu diz que foi tu que inventaste, aí não adianta, né? Não, mas a questão é a seguinte, o cristianismo, ele realmente se espalhou, né? E continua se espalhando. A gente tem... o cristianismo só se dilata, né? Se ele passa por momentos de crise e tudo isso, não interessa, ele vai sempre se dilatar. Isso em todas... não só dentro da Igreja Católica, mas também em diversas denominações protestantes, ele se dilata, mas ele só se dilata, e quando se dilata, ele permanece, quando isso é feito de uma forma helênica, né? Então, assim, a gente não é um argumento teológico, certo? Não é um argumento nem filosófico, é um argumento de tipo histórico, assim, é uma conclusão que a gente chega olhando para a história do cristianismo, para a história da igreja, para a expansão do cristianismo, a gente percebe que a palavra de Deus, os sacramentos, eles chegam em outros povos que os aceitam, porque junto vai um negócio chamado escola, e junto vai um negócio chamado cultura helênica, que é uma coisa desinteressada, e é a única do mundo, é a grande invenção grega, o grande milagre grego é o desinteresse nas atividades, tanto de tipo intelectual, quanto de tipo artístico, ou qualquer coisa assim. Então, o que essa música aí está dizendo? Assim, o cara ficar bombado sem ser soldado, né? Quem faz exercício e fica forte é soldado. Né? É o cara do exército. O exército vem de exercere mesmo, então é exercitar. Né? O sujeito não fica fazendo guerra o tempo todo, ou lutando o tempo todo. No resto do tempo ele tem que ficar forte, né? Para estar preparado para justamente lutar. Porém, os gregos, eles fazem exercício sem ser soldado. O cara era agricultor, passava o dia todo trabalhando e ainda cuidava da dieta e de fazer exercício para definir os músculos e essas coisas assim, né?
E aí que vem a invenção mesmo do esporte como uma atividade com um fim em si mesmo, né? Não, mas por que tu vai correr? Para eu ficar mais rápido. E tá, mas por que tu precisa ficar rápido? Porque ser rápido é bom. Não, por que tu quer ficar forte? Porque ser forte é bom, ser bonito é bom, não é? E aí, isso com todas as coisas, né? Vamos estudar matemática, certo? Os gregos, os babilônios, né? Todos os povos, os impérios da Mesopotâmia e do Egito, da Índia, da China, todos eles desenvolveram uma boa matemática na antiguidade. Porém, os gregos são os únicos que estudavam aquilo sem pensar em nada, assim, só porque era muito bom estudar matemática, né? Mas tu é engenheiro, tu vai construir prédio, tu vai fazer alguma coisa assim? Não. Mas tu tem que fazer um calendário, tu tem que fazer medidas astronômicas aí para navegação ou qualquer coisa assim. É marinheiro? Não. Mas por que tu está estudando matemática então? Ué, como não vou estudar matemática? Isso aí é um absurdo para toda e qualquer cultura, não é? Não, mas por que tu vai ficar discutindo essas coisas? Imagina o cara trabalhar no campo ou trabalhar numa oficina, alguma coisa, no fim do dia ele ir lá para a praça ficar falando, conversando com os outros. Sim. Totalmente despropositado, né? Se isso é o que a gente chama de escolé, né? Escolé é ócio, mas é esse ócio grego, assim, né? A gente vai traduzir. Como é que é a palavra? Latim. Como? Como é que é a palavra que você falou? Escolé. Tem onde eu anotar aqui? O rolézinho, né? Isso, é mais ou menos um rio até hoje. Dá um rolézinho. Um rolezinho, né? Mandei, não sei se aparece em algum lugar aí, mas tudo bem. Tá aqui no chat privado, eu vou pegar aqui. Pegar aqui e vou mandar para geral aqui. Cadê os comentários? Então, o que acontece é isso, né? Esse ócio grego, essa cultura desinteressada, né? E os gregos aprendem muito principalmente com os caldeus e egípcios, né? Aprendem muito a matemática, astronomia, geometria, arte e todas essas coisas, né? Mas eles têm uma visão diferente da coisa, né? É totalmente desinteressado. E o que nós percebemos, né? Que com o cristianismo, as pessoas que aceitam a mensagem cristã são gregos, né? São povos helenizados. Então, a gente vai ter todos aqueles ali do Pentecostes, por exemplo. Tem fenício, tem isso, tem aquilo, tem várias etnias ali, com as quais os apóstolos falavam na sua própria língua. E o grande problema dos apóstolos é que eles não falavam grego, eles não eram, eles em si, helenizados. Porém, quem entende a mensagem são todos helenizados, inclusive os judeus que aceitam a Jesus Cristo, eles são helenizados, né? É aquele pessoal que no livro dos Macabeus, né, que é o último fato histórico do Antigo Testamento, né, que é a influência do Império Seleucida, né? O Seleuco era um dos companheiros do Alexandre que havia sido aluno do Aristóteles também, né? O Aristóteles não deu aula particular para Alexandre, ele dava aula para o Alexandre e para mais os reféns do Filipe II da Macedônia, não é? Os reféns eram jovens príncipes que eram enviados para serem criados ali em Mésia, na Macedônia, em troca de certas alianças, não é, com o Império Macedônio. O Seleuco é um deles. E ele é que fica, depois da morte de Alexandre, com o poder em todo o Oriente Médio, basicamente, né? Então, o Lisímaco tinha um pedaço e tal, o Ptolomeu fica com o Egito, né, que foi a mais longa das dinastias, foi dos Ptolomeus. A última descendente do Ptolomeu é Cleópatra, né? Uhum. E ela tinha esse nome, inclusive, porque é o nome da irmã do Alexandre o Grande. Então, era em homenagem à família real macedônia, né? E os judeus, os hebreus, né? Ali já são judeus, eles entram em contato e tem muitas divergências com esse paganismo do Império Seleucida, né? Paganismo grego, está entrando em atrito com a cultura e a religião judaica. Mas
muitos desses judeus são helenizados, certo? Por mais que mantenham a sua fé e as suas tradições, eles são helenizados. Então, e é esse pessoal que vai aceitar a mensagem. Esse pessoal vai se converter. O sujeito que era empedernido, judeu, e era muito fiel, hein? Eu não estou dizendo assim, pô, mas o cara, ele não se deixou helenizar. Eu digo, não, tudo bem, mas a providência divina agiu de certa forma que todos aqueles que haviam sido helenizados consideravam-se ainda judeus, mas falavam grego, iam em escolas, faziam ginástica, certo? Faziam exercício físico, estudavam matemática e todas essas coisas. A gente não vê isso aí no Antigo Testamento, o pessoal fazer isso, né? Mas tinha judeus que faziam isso no Egito, os judeus que viviam na Ásia Menor, por exemplo, como o próprio São Paulo, né? São Paulo é um cara de Tarso. Tarso é uma cidade de uma cultura helenística impressionante, né? São Paulo teve uma educação muito mais de tipo helenística, e ele vai ser um fariseu como um revoltado, né? Um jovem revoltado, assim, os meus pais são todos progressistas e gostam de coisas gregas, e são todos helenizados, eu vou atrás da religião dos meus antepassados, que é o judaísmo verdadeiro e tal, né? E ele se torna um fariseu, porém ele não perde a cultura helênica dele. E depois, quando ele vai pregar, aquilo é fundamental, né? Porque ele fala grego, ele conhece as categorias de pensamento dos gregos, ele conhece a retórica, não é? E todas essas coisas são fundamentais para que ele consiga evangelizar, né? E olha a quantidade de gente que ele converteu, né? Tudo em grego, tudo usando os argumentos típicos, a epistolografia, né, de São Paulo é fruto, assim, literário de uma cultura de retórica, enfim, escrita, não é? Que começa a se desenvolver depois que o Alexandre toma conta da Grécia, acaba a democracia em muitas cidades-estados e não precisava mais de retórica, né? Ninguém tinha o que fazer com aquele conhecimento de retórica. Eles começam a usar somente como exercício de escrever cartas, né? O grego nunca abandona o negócio porque ele perdeu a função prática. Uhum. Então ele continua escrevendo e tal. Então isso aí de São Paulo é muito forte. Bom, o São Pedro procura São Marcos, né? São Marcos é um cara também muito já helenizado e é o tradutor de São Pedro, né? São Pedro nunca aprende grego. Como é que ele vai para Roma lá pregar para o pessoal? Tem que ter o São Marcos que prega em grego, que vai traduzindo as coisas e tal para ele, né? Então, assim, o pessoal que vai aceitando e vai se convertendo aos poucos são já helenizados. O que acontece depois, né, que já acabou o mundo helenizado, já está todo o Império Romano que é helenizado, né, convertido, já está a Grécia convertida e tudo isso. Bom, depois é preciso converter as nações bárbaras, né? Veja, onde tinha mais heresia era onde o helenismo não tinha pegado e a filosofia não era, e as categorias de pensamento gregas não eram bem compreendidas, né? Aí surgia heresia. Não que não tivesse heresias de filósofos, o cara bem filosófico, cultura filosófica, tem agnosticismo e todas essas coisas são de gente grega também. Isso é bem típico do grego, ser herege, né? Sim. Mas depois o que surge, né, é a missão cristã entre germânicos e eslavos, principalmente, ela é feita com a fundação de escolas. E olha só, Solé, né, esse ócio grego, e tu levas esse ócio para essas populações, junto com uma igreja, que vai ter os sacramentos e todas essas coisas, mas tu precisas levar essa instituição, que é tipicamente grega, que é a escola, né, junto. Para quê? Para ensinar só religião e coisa assim? Não. Não, é para ensinar matemática, né, linguagem, literatura, fazer peça de teatro, e essas coisas de grego, né? Fazer peça de teatro, quem é que vai ter essa ideia, né? Chegava lá para só que assim, se não tiver teatro, se não tiver literatura, se não tiver matemática, ciência, né, astronomia, se não tiver filosofia e todas essas coisas junto, o pessoal não se converte. Não existe expansão do cristianismo sem essa finalidade escolar, no sentido estrito do termo, etimológico. Talvez um exemplo mais claro ainda seja a vinda dos jesuítas ao Brasil, né? Exato.
aí nem se fala, né? E dos jesuítas e de outras ordens, como franciscanos, quando foram para o Peru e tal, por que a América Latina ela é cristã e católica, né? Quando a gente vai ver todas, ela é cheia de escolas, certo? Claro que dá para o bem e para o mal. Às vezes o sujeito quer dizer qualquer coisa, né? E dizer assim, mas os jesuítas não são grande coisa e tal. Não. Eu digo, cara, assim, ó, Judas era discípulo de Nosso Senhor, sempre lembra disso, certo? Aí tu vai dizer assim, não, os caras vieram aqui, mas fundaram, né? Porque os jesuítas foram professores do Descartes, do Robespierre, certo? Esse pessoal todo estudou com os jesuítas, né? O Che Guevara e o Fidel Castro também, certo? E tu vê a retórica do Fidel Castro, né? Aquela coisa exacerbada, 5 horas de discurso, Nossa, não é? Mas muito bem construído o discurso, né? Tu vai ver assim, tu não vai dizer assim, pô, o cara não sabia falar, o cara não sabia se expressar, não sabia... Não, tá tudo... Ele estudou muita retórica, certo? Tem que fazer muita redação, muito exercício de composição no colégio jesuíta. O Che Guevara também, né? Ambos estudaram com os jesuítas. Então, a gente vai ter diversos exemplos negativos dos jesuítas, mas o que fez aqui com que a coisa funcionasse na América Latina foi a construção de escolas, né? Não adianta só chegar assim, vou chegar lá, vou pregar, né? Eu vou para o meio dos índios da Amazônia e vou só pregar. E aí eu não vou fazer nada, vou deixar a cultura deles como está. Não vai funcionar. Me dê um exemplo. Um exemplo de um lugar que foi evangelizado sem escola. E escola do tipo grego, certo? Essa coisa de estudar matemática... mas tu vai ser engenheiro? Não. Mas por que eu tenho que saber matemática? Cala a boca e aprende matemática, isso é muito bom. E aprende ciências, aprende filosofia. Vai fazer exercício físico, tá aí gordo, feio, né? Tem que ser bonito, cara, né? Saudável, né? E todas essas coisas. Isso aí é helenismo, certo? Não precisa necessariamente, né? O melhor é isso, que já aprenda a língua grega, o latim, né? E todas essas coisas, e vá ler Homero mesmo. Mas não precisa ler Homero para ser helenista. No momento que tu tiver aula de literatura, de história, de teatro, olha, todas essas coisas aí são gregas, tá? Não existia antes existia, mas não tinha forma, não se tinha consciência do que era isso. E quando se fazia, quem conhecia literatura no Egito Antigo era o sacerdote só. Os gregos são os primeiros que põem isso aí para todo mundo fazer, né? É engraçado que naquele romance do James Joyce, Ulisses, né? Logo no iniciozinho, assim, um dos personagens que tá ali cuidando da navalha dele, né? Ele diz, a gente precisa helenizar essa ilha, cara. Então, a gente precisa helenizar essa ilha aqui. Que ele sente que falta realmente essa cultura grega ali para eles, né? E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.